Boa noite a todos. É muita alegria receber a todos vocês em nossa casa de oração, para que a gente possa refletir um pouco sobre os ensinamentos de Jesus e ver onde nós podemos melhorar, colocando esses ensinamentos que a gente recebe aqui nas nossas leituras, nas nossas orações. Então, vamos iniciar fazendo a leitura do texto Pensa um pouco, do livro Pão Nosso, ditado por Chico Xavier. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim, disse Jesus. Está em João, capítulo 10, versículo 25. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende, nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos seus próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos afirmar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor Eterno. A afirmativa de Jesus, nesse particular, reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem compartilhar-lhes as dificuldades e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre os homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o pão duro dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Então agora eu convido a todos para que a gente feche os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concedes podem fluir através de nós, em nosso apoio e em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. E ajuda-nos, Mestre Divino, a converter as oportunidades de trabalho e de tempo com que nos honraste em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhores do que ontem, permanecendo em Ti, tanto quanto permanece em nós, agora e sempre. Que assim seja. Então, na noite de hoje, nós temos a nossa irmã Priscila, do Centro Espírita Esperança, Amor e Caridade, são virtudes todas, de Catanduvas, que veio trazer algumas palavras para o nosso aprendizado, tratando do assunto
Aliança da Ciência e da Religião. Então, seja bem-vinda e muito obrigada por novamente acatar ao nosso convite. Boa noite a todos. Uma alegria, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês novamente hoje. Hoje nós vamos falar de um assunto que é pouco conversado. Eu vejo que nos momentos de evangelho, de palestra da Casa Espírita, mas eu fui convidada a falar desse assunto numa outra casa. Não que eu tenha muito conhecimento da área, pelo contrário, fui estudar o tema. Mas a gente está aqui para entender um pouco melhor e depois de estudar esse assunto, eu percebo o quanto, à medida que a gente está nesse processo de evolução, né, de transição planetária, o quanto cada vez mais tudo isso vai fazer sentido para nós, né, o quanto a ciência vai estar mais próxima de nós. Então é uma reflexão bem interessante, tem muito conteúdo em torno desse assunto. Eu fui buscar algumas pessoas que já têm um pouco mais de conhecimento para buscar referências, então tem bastante coisa. Aqui é só um pouquinho. Vai ter um pouco de leitura, mas espero que juntos a gente consiga aprender um pouco mais em torno desse tema. Então, Aliança da Ciência e da Religião. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, ele se dedica a falar de Deus, de Moisés e da ciência também. E a nos esclarecer. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra a do mundo moral. Porém, ambas têm o mesmo princípio, que é Deus. E elas não podem contradizer-se. Isso que a doutrina espírita vem nos esclarecer, né? Ciência e religião. E não é à toa que a doutrina espírita tem um tríplice aspecto, que é filosofia, ciência e religião. A doutrina espírita está pautada nesses três pilares, né? Muitas vezes a gente vem na casa espírita em busca apenas do consolo, mas a gente percebe, né, da religião, mas a gente percebe que é um tríplice aspecto que vem se complementar e que vem nos trazer clareza e entendimento. Seguindo nesse trecho do Evangelho, fala que houve e ainda há uma incompatibilidade, se julga haver uma incompatibilidade entre as duas, entre a ciência e a religião. Porém, essa é uma observação defeituosa ou um excesso de exclusivismo. Porque por muito tempo as religiões consideraram deter todo o conhecimento, né? E não aceitavam o que vinha da ciência, não aceitavam as opiniões científicas. Hoje, pesquisando um pouco do assunto, eu fui quantos cientistas foram presos, foram mortos por trazer a lume as informações, o conhecimento. Quantos foram, né, chamados de loucos, enfim, porque ia totalmente contra aquilo que a religião pregava. Né? Então, hoje em dia a gente tem acesso a muitas informações. Naquele tempo as pessoas estudavam em torno do assunto e ia contra aquilo que a igreja pregava, então, né, era tirado de cena, não podia mais se falar em torno daquilo. E isso mostra que é o quê? É uma interpretação, uma observação defeituosa daqueles que, por vezes, detinham o poder e queriam, né, que as pessoas só se focassem naquilo que a igreja pregava, ou a religião, enfim. E no Evangelho eles nos esclarece que são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm que ser completados. Não basta só o que está na Bíblia, o que a gente tem de estudo, mas é necessário unir a ciência e a religião. A ciência tem que deixar de ser exclusivamente materialista e precisa se apegar ao elemento espiritual. E a ciência, e a religião,
tem que deixar de ignorar as leis orgânicas, as leis do universo, né? As duas se unindo, né? A religião, ela vai adquirir um inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião vai ter uma base, né? Vai se fortalecer ainda mais. Então, quando alguém está estudando para criar, por exemplo, uma bomba atômica, aí eu sei que o que eu vou fazer com esse poder que eu detenho nas minhas mãos, e eu sei que quando eu morrer, a minha vida prossegue. A vida continua quando eu tenho conhecimento da doutrina espírita. Será que vale a pena eu fazer o mal? Né? O meu conhecimento eu vou utilizar para qual finalidade? E aí isso só reforça ainda mais a religião, né? A importância da união dos dois. Na Gênese, que também é uma obra de Kardec, ele vai nos trazer o esclarecimento de que o espiritismo, ele é pautado, né, nas leis do princípio espiritual. E que essas leis, elas são da natureza. Elas são, né, são forças da natureza. E o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. Então, antes eu estava falando de religião, agora eu estou falando do espiritismo. O espiritismo, ele precisa da ciência, está pautado na ciência, né? Então, espiritismo e ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha impossibilitada de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. E o espiritismo sem a ciência faltaria apoio e controle. Então, é primordial que os dois caminhem lado a lado. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta, que não é necessariamente uma pergunta, é uma explicação em torno da criação do universo, né? Existem várias teorias em torno da criação. Existe a Gênese bíblica que fala, né, sobre a criação do universo. E a doutrina espírita vem nos dizer que que ela considera, ela se apoia na ciência para explicar a criação do universo. Que existem muitas contradições em torno desse assunto, mas que muitas delas decorrem da interpretação, mais uma vez, né? Hoje mesmo, se a gente for ler a Bíblia, tem muitas palavras que se divergem a interpretação. E em torno desse tema também, mais ainda. Então, se a gente for analisar, por exemplo, a questão de Adão, como o primeiro homem, como a origem exclusiva da humanidade, como que a gente explica isso, né? A gente fica, eu lembro quando ia na catequese, quando estudava, né? Só o Adão, como é que um homem povoou o planeta, né? E aí a doutrina espírita vem nos trazer esse esclarecimento. Também a questão do movimento da Terra. Em determinado momento se considerou que a Terra, ela era o centro do universo, né? E a ciência passou a estudar aquilo, esse tema, e se percebeu que não, que a Terra gira. Mas as pessoas que estudavam isso estavam indo contra as leis sagradas, contra a interpretação que se tinha da Bíblia em torno desse assunto, né? Mas a ciência comprovou que a Terra gira. A Bíblia, ela vai nos dizer que o mundo foi criado em 6 dias, né? Há 4.000 anos. E a ciência, ela vem nos provar o contrário, ela vem nos trazer a razão. Mas aí a gente vai pensar, nossa, a gente está contestando o poder de Deus de criar o mundo em 6 dias, né? Mas aí o que nos traz de esclarecimento? Que um dia para nós aqui na Terra tem 24 horas. E no plano espiritual, para Deus, quanto tempo é um dia? A gente passa a pensar nisso. Será que foram 6 dias ou 6
deixa eu ver onde é que está aqui, 6 épocas, 6 períodos de tempo. Porque se a gente parar para pensar numa plantinha, quanto tempo que demora uma plantinha para nascer? Imagina todo um mundo, orbe terrestre. Será que num dia, na palavra, né, num dia de 24 horas seria possível tudo isso? Quando a gente para pensar sobre esses assuntos, a gente não pensa na inferioridade de Deus. Pelo contrário, na grandiosidade de um Criador que pensou em tantas leis para reger esse nosso universo. Se o nosso corpo humano é perfeito, né? Se a gente come tendo a certeza de que, tendo fé de que a gente vai fazer a digestão desse alimento, imaginem todas as leis que regem o universo, a natureza. Então, a grandiosidade desse arquiteto do universo em torno disso tudo, né? Então, vem nos trazer esse esclarecimento e diz, ali nessa pergunta ele fala, dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro? Não, a Bíblia não é um erro. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Foi um equívoco apenas. Mas que Deus criou o universo, né? O mundo, todas as galáxias, né? O Criador de tudo isso. Seguindo, ele também fala, né, da criação dos seres vivos, como eu já estava citando antes, né? Que foi executada milagrosamente por Deus em algumas horas. Mas que, na verdade, né, se valeu da força da natureza em milhões de anos para criar tantos seres que habitam a superfície, que foram evoluindo, né, ao passar dos anos e anos e anos. No livro dos Espíritos fala, né, de se Deus é menor ou menos poderoso por conta disso. Não, né, pelo contrário, ele é grandioso e mais acorde com as noções que temos do poder e da majestade de Deus. Razão mesma que ela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza. Ou seja, como que Deus ia criar tudo e daí depois ia vir a ciência? Não, ele criou tudo pautado nas leis da ciência, da natureza. Então, ele antecedeu tudo isso, né? Em tudo muito antes. Ele usou das próprias leis que ele criou. Na Gênese também ele fala que as descobertas que a ciência realiza, longe de rebaixarem, glorificam a Deus. Unicamente destroem o que os homens edificaram sobre falsas ideias que formaram de Deus. O Espiritismo, pois, não estabelece como princípio absoluto, senão o que se acha evidentemente demonstrado, ou o que ressalta logicamente da observação. Então, o Kardec era um professor, um pesquisador, né? Então, nada do que está aqui, o Espiritismo se baseia muito na ciência, naquilo que de fato pode ser comprovado, pode ser observado, nas hipóteses. Ele tinha eu esqueci o termo, mas como se fosse do estudo dele, ele desenvolveu uma técnica, enfim, era tudo muito estudado, tudo esmiuçado para que, né, a gente tivesse essas informações. Na Gênese ainda, a ciência tem por missão descobrir as leis da natureza. Ora, sendo essas leis obras de Deus, não podem ser contrárias a religiões que se baseiam na verdade. Então, se a religião se baseia na verdade, se baseia em Deus. E está tudo certo, é ciência e religião. Se a religião se nega a avançar com a ciência vai avançar sozinha. Porque está avançando constantemente. No livro A Caminho da Luz, tem um trecho que fala que a ciência, ela está cheia de apóstolos e missionários. Todos eles inspirados ao seu tempo, refletindo a claridade das alturas. Ou seja,
aqui eu interpreto da seguinte forma: os cientistas, os médicos, as pessoas que trabalham em torno da ciência, eles não estão sozinhos. Eles estão sendo amparados pela espiritualidade. Uma pessoa que vem com uma obra, com um trabalho científico grande, ele não vem assim, nunca estudou o assunto, nunca nem viu, vou encarnar lá na Terra. E vou, do nada, ter um clique para desenvolver uma teoria. Tipo, cheguei no terceirão, comecei a ir bem em matemática, achei que podia ser engenheira, porque nunca fui bem em matemática, no finalzinho ali da escola, comecei a ir bem, disse, não, vou fazer engenharia. O meu professor sabiamente me disse, não faça, porque não é o teu caminho. E é assim, é muito certo que os cientistas que estão aqui encarnados têm uma bagagem de conhecimento muito grande para estar aqui elaborando estudos, conhecimentos. Não é só na faculdade. Como que pessoas se destacam? Como que desenvolvem teorias tão grandes? Eles já trazem essa bagagem do plano espiritual. E junto disso, uma pleiade de espíritos trabalhando ali naquele objetivo. Porque se quer, imagine na vacina do Covid, por exemplo, a quantidade de espíritos ali intuindo aqueles cientistas em torno, né, da busca daquela vacina, da cura para aquela doença. Então o propósito é muito maior. Se vocês assistiram Nosso Lar ou viram outras obras, a gente vai lembrar assim, que lá no plano espiritual, quanta coisa já existe e já é formada, né? O André Luiz podia escolher como que ele queria mandar a carta, se era uma carta convencional, se já era no computador, porque tudo já está criado lá no plano espiritual. A gente só vai replicar aqui na Terra. Então, os cientistas, os médicos, os homens da ciência não estão sozinhos e desamparados. Eles têm todo o amparo da espiritualidade para criar tudo isso, né? E aí, a gente aqui, inspirados de Deus nos penosos esforços da verdadeira civilização, as suas ideias e trabalhos merecem o respeito de todas as gerações da Terra. Ainda que as novas expressões evolutivas do plano cultural, das sociedades mundanas, tenham sido obrigadas a proscrever as suas teorias e antigas fórmulas. Então, está claro aqui a inspiração de Deus para essas pessoas, né? Para esses trabalhadores na área da ciência, enfim. É interessante porque o Chico Xavier, para quem não sabe, estudou as séries primárias, era médium, né? Mais de 500 obras ele nos deixou. E entre elas a obra Cartas de uma Morta, né? Que é uma obra que ele recebeu da mãe dele, que visitou muitos planetas, dentre eles o planeta Saturno. Essa é uma obra deixa eu pegar aqui, que eu cheguei até a anotar, porque eu não enxergo direito, de 1935, essa obra do Chico. E a mãe dele fala para ele nessa obra que um dia em Saturno tinha 10 horas. Quando essa obra foi escrita, todo mundo deve ter pensado, tá ficando louco, né? Não, o que esse homem tá falando? Aí a gente corta para 2019 e a NASA confirma que em Saturno o dia tem 10 horas e 33 minutos. Né? Confirmando aquilo que o Chico falou lá atrás. No programa Pinga Fogo, para quem não assistiu, recomendo que assista, é muito bom. O Chico, isso foi em 1971, ele vai falar que provavelmente existe água no solo lunar. Ele fala isso lá e várias outras coisas. Tempo depois, né, aqui em 2020, a NASA confirma que existem moléculas de água na superfície lunar. Então imagina se a gente pegar esse conhecimento que se tem
dessas obras, aliando as duas, a ciência e a religião. E a gente não está falando só desses, tem várias e várias outras obras, outras informações que o Chico trouxe para nós. E aí, justamente, ele vem nessa condição de uma pessoa que não tinha conhecimento da ciência para nos trazer essas informações. Porque alguém podia dizer, não, mas ele já sabia disso. Não é que nem hoje, que a gente pega o celular na mão e pesquisa qualquer assunto. Eram livros que se tinha que estudar para ter esse conhecimento. E ele não teve aqui, né? Tudo veio de lá. A gente pode citar também outros exemplos no livro Evolução em Dois Mundos, A Vida Continua. Tem vários outros aspectos que foram trazidos e depois confirmados pela ciência. Na nossa casa, nós estamos estudando o livro Mecanismos da Mediunidade. Fala sobre ondas. É só física, gente. A gente começou a estudar aquilo lá, disse, gente, vamos parar, porque nós não estamos entendendo. A gente teve que pesquisar vídeo no YouTube para poder entender. Para quem não tem conhecimento de física, que é o meu caso, é muito difícil a compreensão dessas obras. Mas veio, porque é necessário a gente aprender as duas coisas junto. Né? Muitas obras do Chico que falam sobre o corpo humano, por exemplo, fazem com que a gente tenha que estudar e pesquisar na ciência para entender o que ele está dizendo, né? Aqui uma fala de Einstein, né, que a ciência sem religião é manca e a religião sem a ciência é cega. Enquanto nós estávamos indo para cá, a gente estava ouvindo, eu não sei se vocês conhecem, o Dr. Paulo César Fructuoso, que ele é um médico espírita. Ele fala muito sobre a medicina mediúnica do futuro, sobre os fenômenos de materialização. Muita informação ele tem em torno disso, né? Então, assim, cada vez mais as faculdades de medicina estão se debruçando em torno do estudo da espiritualidade. Ele dizia nessa palestra que a gente ouviu que a ciência, eles estão percebendo que as doenças, elas têm que ser tratadas onde está a causa, que é no nosso perispírito. Não está aqui, nesse corpinho, né? Aqui, às vezes, vai se manifestar um câncer, mas da onde que surgiu? Né? Aonde que está isso? E aí ele fala que a ciência está estudando o perispírito com um outro nome, que é o corpo morfogenético. Então, e ele fala que no futuro os médicos vão tratar o perispírito, do conhecimento que vai se ter, de Jesus, que sabia, não foram milagres só. Era um homem que detinha muito conhecimento em torno das leis da ciência, do perispírito, totalmente. E que com o passar do tempo, nós, os médicos da Terra, vão ter essas condições. Mas é claro, a passos lentos, mas que não é tão mais lento, porque o quanto que a ciência evoluiu nos últimos anos, né? Então, eu acho que toda essa reflexão tem muito assunto, acho que vale a pena estudar, ver, ouçam o Dr. Paulo César, que é bem interessante, leiam as obras dele, que traz bastante entendimento. E para fechar aqui a minha fala, eu vou ler um trechinho aqui desse livro aqui, do Caminho, Verdade e Vida, o capítulo, deixa eu pegar aqui, mensagem 152, está aberto. Que essa aqui é mais uma parte de religiosa, vamos dizer assim, do assunto. A mensagem é ciência e amor. Paulo, na primeira carta de Coríntios, versículo 8, item 1, capítulo 1. Ao contrário. A ciência incha, mas o amor edifica. E ele discorre nesse texto sobre a questão da ciência e do amor. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemo-la no mundo,
exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida, sem fios, a longa distância. A imprensa difunde raciocínios mundiais. Mas, para essa mesma ciência, pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse, nem as finalidades santas. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina no caminho dos homens para Deus. Que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo. Que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Então, o mesmo explosivo que pode matar, pode unir as pessoas, né? Pode abrir caminhos. A primeira confecciona um livro, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte. E só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Então eu espero de coração que a ciência possa cada vez mais se unir ao amor de Jesus, que nós, homens, possamos vivenciar o amor, os ensinos do Cristo, se aprofundar ainda mais nas obras da doutrina espírita que nos trazem esclarecimento, conforto, e que a gente possa se preparar, porque eu acho que cada vez mais a gente vai ver muita coisa boa acontecendo por aí, e acho que a gente vai cada vez mais perceber o quanto Deus está próximo de nós diante disso tudo, né? É isso, obrigada, uma boa noite para vocês. Obrigada, Priscila, por suas palavras, pela reflexão que você fez para todos nós. E realmente é um assunto que nem sempre é muito abordado, mas é muito importante, porque a gente não estuda o Espiritismo como se fosse uma coisa à parte da nossa vida, né? O Espiritismo é ciência também. Nesse momento, então, nós vamos para a segunda parte do nosso encontro, para o passe coletivo e a oração final. Então, a gente vai diminuir um pouquinho as luzes. Convidamos os trabalhadores para que se coloquem à disposição do trabalho. Fechando os nossos olhos, Senhor Jesus, que a Tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam de mim mesmo. Que a Tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar a cada dia. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que Tua bondade me ensine a ser melhor e que o Teu perdão me incline à misericórdia para com os meus semelhantes. Mestre amado, tem misericórdia de mim. Não me deixes entregue aos próprios impulsos.
Que não me falte alegria e ânimo na tarefa que me confiaste. Não me permitas a queda no comprometimento do serviço mediúnico. Que a cada dia eu me torne mais digno da confiança dos bons espíritos. Jesus, divino amigo, somos todos espíritos doentes, revelando as chagas que trazemos na alma. Cura-nos, Senhor, com o teu amor, como curaste outrora os cegos e os paralíticos, os leprosos e os desequilibrados. Cicatriza as feridas de nossos muitos erros. Não nos deixeis sem remédio da tua proteção, para que não venhamos a nos tornar mais doentes ainda. Através de nossas mãos, Senhor, ampara nossos irmãos em humanidade, os tristes e os desconsolados, os que estejam pensando em morrer e aqueles que a todo instante temem sucumbir ao peso da cruz. Que tenhamos a palavra certa para encorajar e o sorriso amigo que incentive na luta que travamos contra nossas próprias deficiências. Que em teu nome doemos o pão, o agasalho, o remédio e a esperança. Que onde estivermos, sejamos um humilde traço da tua presença junto a quantos se desesperam. Liberta-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Então nós agradecemos a presença de todos, desejamos um feliz retorno aos seus lares e que Deus os acompanhe e abençoe a família que os aguarda. Boa noite a todos. Até a próxima quinta.